Hare Krishna, bom dia. Então vamos dar continuidade às aulas, às reflexões, às meditações e às orações e o serviço devocional mediante o Srimad Bhagavatam, que é o Purana Imaculado. Imaculado significa puro. Por que Srimad Bhagavatam é o Purana puro, o Purana imaculado? Porque, com raríssimas exceções, o Srimad Bhagavatam é um Purana que não sofreu corrupções na Kali Yuga, desde a sua origem, né? Então, infelizmente, muitos shastras, né, muitas escrituras sofreram. O tempo estava frio, agora já estou sentindo calor, preciso tirar o casaco. Então, Kali Yuga, grande parte das escrituras, dos shastras, shastras significa escritura sagrada, foram corrompidas. Mas o Srimad Bhagavatam não. Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam, Krishna não permitiu, a suprema personalidade de Deus não permitiu que ele fosse adulterado, ele fosse tocado, né? De forma corrupta, ilícita. Então, Krishna, ele quer que nós tenhamos acesso a essa escritura, a esse Purana, o Srimad Bhagavatam, né, com toda a sua autenticidade. Pô, isso é maravilhoso. Que aí é o conhecimento puro, é o conhecimento sobre a verdade absoluta, é o conhecimento sobre a verdade, sobre a nossa origem. Isso é maravilhoso, né? Porque isso desfaz, dispersa, né? Se desarticula todos os tipos de mitos, né? E ficam só as verdades. Então, esse é o Srimad Bhagavatam. Então, vamos dar continuidade a essa leitura. Então, é essa leitura, é esse estudo, é essa meditação, é essa oração, é esse serviço devocional que nós estamos realizando. Com vocês, Srimad Bhagavatam. Então, vamos cantar para Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora, que Srila Prabhupada determinou, né, como padrão que Srila Prabhupada determinou. Hare Krishna Sanatana Dharma, minhas reverências, seja bem-vindo. Aqui temos já, né, pessoal aqui do Instagram. Então nós temos o que? Anar, anarconauta. Anarconauta. Isso, nomezinho
meio doido, né? Que o pessoal inventou para o Instagram, né? Nem todas as pessoas, mas até as pessoas inventam um nome muito doido. Você tem até dificuldade de pronunciar, né? Anarconauta. Quer dizer, é um, nem sei, uma mistura, né? De navegador, né? Como é? Internauta. Anar vem de que? Anarquista? Anarquismo? Não sei. Dá a entender, né? Um internauta anárquico. Mas não deve ser isso, espero que não seja. Bom, tudo bem. Isso é uma brincadeira, é só uma brincadeira. Só para quebrar o gelo. Então, Kátia Helenice, Kátia Helenice e Smita Patel. E no Prabhupada tem lá, né, um personagem dos passatempos de Prabhupada, chama-se Senhor Patel. Tem o Senhor Patel, dos passatempos de Prabhupada. Então aqui nós já temos, né, já falei com Sanatana Dharma, temos o Ojhasvi, minhas reverências, Sérgio Azevedo, minhas reverências, e Sundarang Devidas, minhas reverências a todos. Hare Krishna. Então, sim, essa canção aqui que nós vamos cantar agora, né? Jayarada Madhava, Prabhupada, né? Ele estabeleceu e determinou como padrão de cantá-la antes das palestras, né? E é interessante porque como nós estamos lidando com o sagrado, né, com a divindade suprema, a suprema personalidade de Deus, né, os seus ensinamentos, né, o que nós estamos lidando é com os ensinamentos de Deus, do Senhor Supremo. O Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. Então, cantar essa canção antes de iniciar a palestra é uma forte conexão, é uma poderosa conexão com o sagrado. Tá? Então, né, assim, santificando, né, essa atmosfera para que nós possamos receber as bênçãos deste conhecimento sagrado, né? Desse Brahmagyana. Então, porque essa canção de Arada Madhava, ela nos remete diretamente ao ambiente mais acolhedor e íntimo do reino de Deus. Do reino de Deus. Tá? Nós entramos na vida pessoal, na vida íntima de Deus. Tem gente que ouve isso, né? Aí deve pensar assim, caramba, pô, esses Hare Krishna viajam bastante. Né? Mas quem pensa assim é porque ainda não tem suficiente avanço espiritual, precisa praticar mais vida espiritual. Né? Porque não existe impossível. Isso não existe. Impossível o impossível, ele é determinado pelas nossas limitações. Mas aí nós podemos avançar espiritualmente e quebrar todos esses muros, essas barreiras, né? E atingir um nível de consciência superior. Aí você vai perceber que não é impossível. Inclusive, não é impossível entrarmos na intimidade de Deus, na vida pessoal de Deus. E esta é a proposta, né, de Bhakti Yoga. Esta é a proposta de Bhakti Yoga. Esta é a proposta de Krishna. Né? Por isso que ele nos revelou o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, porque ele deseja que nós entremos, né, na sua vida pessoal. Então, por isso nós cantamos Jayarada Madhava.
Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Poxa, tem que recarregar aqui o computador, peraí. Nessa hora, hein? Fazer o quê, né? Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pashacha Deshaparin Pashashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada aqui, Jaya. Então, nesta era, processo de autorrealização, não é, Hari? Estou falando com o Hari. Hari é meu pet, meu dog. Grandão, parece até um animal selvagem. Ele é grandão, mas ele é devoto. Então, ele assiste no Brahma Muhurta, muitas vezes ele fica ali do meu lado, me acompanhando no banho e no vestimento das deidades, né, no cantar do Mangala. Às vezes ele fica lá, né? Então é um devoto, é um cãozinho especial, né? Krishna mandou para avançar espiritualmente aquela alma ali que está residindo. O nome dele é Hari. Então esse é o Dharma da era, né? Yuga Dharma, né? É o canto congregacional dos santos nomes de Deus. É o Dharma da era, né? Ou seja, é o processo de autorrealização, né? Essa é a finalidade da vida. A finalidade da vida humana é a autorrealização. É a realização. E não existe autorrealização sem a realização de Deus. Isso não existe, né? Isso é completamente, como se diz, não científico. Autorrealização sem a realização de Deus não é nem um pouco científico. Então, quando se fala em autorrealização, isso está implícito a realização de Deus nos seus três aspectos, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, o canto congregacional é o Yuga Dharma, ou seja, é um processo autorizado para realizarmos Deus nesta era de desavenças e hipocrisias, né? Como na Copa do Mundo, que originalmente, né, a intenção é de unir os povos, unir as nações, mas Kali Yuga é tão pesado que o resultado está sendo o oposto. As nações, né, estão se insultando, se confrontando, se enfrentando, né, de forma assim muito baixa. Isso é Kali Yuga, né? Então, o canto congregacional, que é o Dharma da era de Kali Yuga, que nós estamos em Kali Yuga, ele vai neutralizar as desavenças e hipocrisias dessa era. Então, vamos dar a nossa contribuição, né? A finalidade da vida humana é a autorrealização. Não é ficar distraído no materialismo. É a autorrealização. É isso que dá o verdadeiro sentido da vida, né? Como o psiquiatra Viktor Frankl, né, que esteve no campo de concentração, e ele teve um insight poderoso, né? No campo de concentração ele teve um insight poderoso, né, Viktor Frankl, e ele desenvolveu o método logoterapia e escreveu o livro O Sentido da Vida. Mas o verdadeiro sentido da vida é a autorrealização. É claro que se a pessoa tem um sentido da vida, isso impulsiona, leva ela para frente. Mas se ela direciona o sentido da vida para a realização de Deus, esse é o sentido da vida supremo. É o sentido da vida supremo. Então, o maior impulsionamento é esse, né?
Kali Yuga faz o Dharma dela. Que? Kali Yuga faz o Dharma da era, né? Acho que ele quis dizer isso. Nós que nos desviamos do nosso Dharma, que é Bhakti Yoga. Para alcançarmos Bhakti Yoga, nós temos que praticar o Dharma da era, o Yuga Dharma, o canto congregacional dos santos nomes. Então, eu iniciei com o cantar dos santos nomes. Não é nada melhor do que iniciar a nossa palestra com o cantar dos santos nomes de Deus. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista. Hare Krishna, Orlando, seja bem-vindo. Vraja Gopi, e as reverências, Hare Krishna. Deve-se, antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, devemos, meu Deus, prestar nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, né? Antes de mais nada, a Narayanarish, o ser humano supremo, Nara Narayanarish, a Srila Vyasadeva, a Saraswati, a deusa da fortuna, né? A Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o seu propagador. Então, veja bem, né? Nós prestamos reverências. Então, nós temos aqui as bênçãos da Suprema Personalidade de Deus, nesse verso. Temos as bênçãos de Nara Narayanarish, o ser humano supremo, que até hoje está, né, nos Himalaias, executando, né, yajna, né, sacrifícios, para neutralizar, para santificar a atmosfera do planeta, não só do planeta, como do universo, Nara Narayanarish. Também, né, estamos recebendo as bênçãos de Saraswati Devi, a deusa da sabedoria e das artes, esposa de Senhor, a consorte do Senhor Brahma, criador do universo, deste universo. Também estamos recebendo as bênçãos de Srila Vyasadeva, né, que é um avatara, um Shakti Avesha Avatara, né, ou seja, uma entidade viva dotada de poder divino para transmitir a sabedoria védica, Srila Vyasadeva. Então nós estamos recebendo as suas bênçãos também. E Srila Prabhupada, que também é um Shakti Avesha Avatara, uma entidade viva dotada de poder divino para propagar o Sankirtana Jagya, o culto do Senhor Chaitanya, né, o canto congregacional dos santos nomes. Então não é pouca coisa, né? É muita bênção, né? São muitas bênçãos. Krishna Swadapo, não, Idam Bhagavatam Namapuranam Brahma Samitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus, Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas, né? Sim,
Todas as pessoas, tá? Independente de raça, de etnia, de nações, de partido político, né? Direita, esquerda, do meio, independente de religião, de ideologia, né? Ele se destina ao bem último de todos. E ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Não há imperfeições no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele não traz as imperfeições, né, dos manúshias, ou seja, dos seres humanos. Não só dos manúshias, dos seres humanos, das entidades vivas condicionadas. Né? Então, entidade viva condicionada, ela traz 4 defeitos. A vida condicionada, a vida material, carrega, né, a maldição de 3 defeitos. Comete erros, sentidos limitados e imperfeitos. Está sujeito à ilusão e à enganação. Né? E o melhor, de enganar. Né? Tem a forte propensão de enganar, está iludido, está em ilusão, é iludido, tem sentidos limitados e imperfeitos e comete erros. Então, essa são os 4 defeitos, né, amaldiçoados da vida material. O Srimad Bhagavatam, né, ele transcende todo e qualquer defeito, toda e qualquer limitação. Então é uma bênção, né? É uma bênção poder termos acesso a essa sabedoria divina. Isso é o Srimad Bhagavatam. Devemos valorizar muito. Então vamos à leitura. Então é o 4º canto, 2º capítulo. Daksha amaldiçoa o senhor Shiva. Verso 28. Bhavavrata yecha tam samanuvrata pashanti bhavantu satshastra paripantinaha. Bhavavrata, aceitando um voto de satisfazer o senhor Shiva. Quem cha e. Opa! Tam, esses princípios samanuvrata, seguindo. Pashandinaha, ateus, eles, bhavantu, que se tornem. Satshastra, paripantinaha, desviados dos preceitos transcendentais das Escrituras. Aquele que, tradução, aquele que aceitar um voto de satisfazer o senhor Shiva, ou que seguir esses princípios, certamente tornar-se-á um ateu e será desviado dos preceitos transcendentais das Escrituras. Vou repetir. Aquele que aceitar um voto de satisfazer o senhor Shiva, quem não está acompanhando, fique calmo que vai ser explicado. Tá? Não se precipite. Né? Fica calmo que vai ser explicado. Tem que ter um contexto aqui. Então, aquele que aceitar um voto de satisfazer o senhor Shiva, que aqui está tendo aqui, o contexto aqui histórico, é um profundo mal-entendido, né? Onde Daksha, vocês vão saber quem é Daksha, amaldiçoou o seu Shiva. Né? Sabemos que o seu Shiva
é a suprema personalidade de Deus imanente, tá? Então, né, é assim, transcendental a qualquer tipo de defeito. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, é um profundo mal entendido. Aquele que aceitar um voto de satisfazer o Senhor Shiva, ou que seguir esses princípios, certamente tornar-se-á um ateu e será desviado dos preceitos transcendentais das Escrituras. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Aí já começa a esclarecer melhor. Já começa, né? E Prabhupada entra com, né? Vai contextualizando. Vamos, às vezes, observa-se que os devotos do Senhor Shiva imitam as características do Senhor Shiva. Isso é muito comum na Índia. Né? O Ocidente não tem isso. Tem, mas sim, não é muito evidente. Né? Mas na Índia, eu estive na Índia e eu vi. Né? Sim, completamente evidente, né? Enfático. Eles querem imitar as características do Senhor Shiva. Por exemplo, o Senhor Shiva bebeu um oceano de veneno, de modo que alguns dos seguidores do Senhor Shiva o imitam e tentam tomar tóxicos como ganja, maconha. A maldição feita aqui é que, se alguém seguir esses princípios, tornar-se-á certamente um infiel e voltar-se-á contra os princípios da regulação védica. Diz-se que esses devotos do Senhor Shiva serão Satshastra Paripantinaha, que significa opostos à conclusão dos Shastras ou escrituras. Confirma-se isto também no Padma Purana. O Senhor Shiva recebeu ordem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Shamasundra, Govinda, de pregar a filosofia impessoal ou Mayavada. Filosofia Mayavada, né? Maya, ilusão. Vada, propagação, difusão, pregação. Então, Mayavada, né? Difusão da ilusão, ou filosofia da ilusão, ideologia da ilusão. E o Mayavadi é um pregador da ilusão, ou impersonalista, ou monista, ou não dualista, com um objetivo. Então, vamos lá. O Senhor Shiva recebeu ordem da Suprema Personalidade de Deus de pregar, que deve pregar a filosofia impessoal, ou Mayavada, com um objetivo específico. Com um objetivo específico. Vejam só. Assim como o Senhor Buda pregou a filosofia do niilismo com objetivos específicos mencionados nos Shastras, ou seja, nas Escrituras. Às vezes, é necessário pregar uma doutrina filosófica que seja contra a conclusão védica. Então, às vezes, é necessário. Né? Porque
a vida material, a vida material, a vida no mundo material, né, é é tão complexa, que se torna, às vezes, necessário o próprio Deus pregar uma ideologia contra as Escrituras, contra a verdadeira religião. Pregar irreligião, devido à complexidade da vida material, do mundo material. Que é um lugar, assim, não é um lugar para cavalheiros e damas. Né? É insulto para todo lado, né? Ofensas para todo lado. Né? Vide a situação que nós estamos assim, acompanhando, né? Da Copa do Mundo, que é um desastre total, assim, comportamento, né, completamente baixo, né, de técnicos e presidentes, jogadores, torcedores, né, comportamentos assim do mais baixo nível, insultos, quer dizer, as pessoas completamente desorientadas, né, briguentas, né, são verdadeiros brigões, ficam brigando. E o tempo está passando e a morte está à espreita. A velhice está aí, as doenças, e as pessoas brigando, né? Sim, com despropósito. Isso é Kali-Yuga, isso é o mundo material. Então, às vezes, torna-se necessário o próprio Deus pregar, né, uma filosofia, uma ideologia contra as escrituras sagradas, contra a verdadeira religião. Bem-vindo ao mundo material, que vocês acham tão incrível. Né? Um inferno que é esse mundo. Então, no Shiva Purana, afirma-se que o senhor Shiva disse a Parvati que em Kali Yuga, no corpo de um Brahmana, ele pregaria a filosofia Mayavada. O senhor Shiva, melhor, no Shiva Purana, afirma-se que o senhor Shiva disse a Parvati, que é a sua consorte, né, que é a deusa Durga, que em Kali Yuga, que é a era atual, né, a era dos briguentos, dos brigões, dos desorientados, no corpo de um Brahmana, ele pregaria a filosofia Mayavada, a filosofia da ilusão. Assim, observa-se geralmente que os adoradores do senhor Shiva são seguidores Mayavadis, ou seja, Vadi significa pregador, assim como Vada é pregação, propagação. Então, Mayavadis, propagadores, difusores da ideologia da ilusão. Que para os Mayavadis tudo é ilusão, tudo. Amor é ilusão, relacionamento é ilusão, família, ilusão, pet, ilusão, futebol, ilusão, Copa do Mundo, ilusão, tudo é ilusão, né? Corpo, ilusão, os sentidos, ilusão. Então qualquer ideologia, qualquer partido, direita, esquerda, ilusão. É isso aí. Isso chama-se Mayavada, filosofia Mayavada. E os Mayavadis, eles propagam, divulgam isso, pregam isso. São os pregadores da ilusão, Mayavadis. O próprio Senhor Shiva diz: Mayavadam Asat Shastram. Asat Shastra, como se explica aqui, significa a doutrina
de impersonalismo mayavada, ou seja, tornar-se uno com o Supremo. Então vejam só, olha que interessante. Tudo é ilusão. Entretanto, Brahman Satyam, Jagam Mithya. A única realidade, Brahman Satyam, é o Brahman, é o Espírito Supremo. E Jagam Mithya, Jagam, o mundo material, Mithya, é ilusão, é falso, é ilusório, é irreal. Então, a única realidade é o Brahman. E a meta suprema dos impersonalistas mayavadis é se tornar o Supremo, é se tornar Deus. Isso é muito, sim, é qualquer coisa, né? Isso é assim, né? É uma condição psiquiátrica, é uma patologia psiquiátrica. Porque, vejam só, não, e o interessante, né? Eu tenho um projeto de formação para profissionais de yoga, para as pessoas se tornarem professores, coach, educadores de yoga, né? Orientadores, profissionais, treinadores de yoga. E, né, e a gente sabe que, assim, vamos colocar aqui, a cada 10 cursos de formação de yoga, 9 propagam o impersonalismo mayavadi. O que eles dizem nesses cursos de yoga? Né? Tudo é um. Né? Primeira saudação, Namastê. O Deus em mim saúde o Deus que está em você. Que já está dizendo que eu sou Deus e você é Deus. Né? E como Deus, nós somos divinos, logo, nós somos nobres, somos educados e reverenciamos a nós mesmos. Porque tudo é um. Tudo é um. Né? Por quê? Porque tudo é um. Brahman Satyam, Jagamitya, o mundo material, o corpo, a matéria, é ilusão. A única realidade é o Espírito Supremo. Então, tudo é um. É ilusão. A diversidade é ilusão. Então, o monismo que é a realidade. E a diversidade, a variedade, é ilusão. E a meta é se tornar Deus. A meta dos impersonalistas. Né? Acabei de ler aqui. Então, isso é uma patologia psiquiátrica. Por quê? Porque se nós somos Deus, né, a proposta dos impersonalistas é que praticando, nós estamos em ilusão agora. Olha só, acompanhe o raciocínio. Nós estamos em ilusão. Porque esquecemos da nossa verdadeira natureza, que nós somos Deus, que tudo é um. Brahman Satyam, a única realidade é o Brahman. Mas nós esquecemos que nós somos o Brahman, nós somos Deus. Então agora, né, a prescrição é dos impersonalistas, né? Eles estão prescrevendo a prática do yoga. Com a prática do yoga, nós então nos iluminamos e voltamos a ser Deus. E o mais incrível, isso já é loucura, já é psiquiátrico. Agora, mais louco que isto é que nos cursos as pessoas falam isso e todo mundo acha incrível, acha o máximo. As pessoas ficam em êxtase quando falam que nós somos Deus, que tudo é um e que com a prática do yoga nós vamos voltar a ser Deus. Aí eu vou ser poderoso, todos os meus problemas, né, vão se desfazer, serão removidos. As pessoas acreditam nisso. Né? E Kali Yuga é a era das desavenças e hipocrisias. Isso é uma hipocrisia. Né? Isso é uma enganação. Que, assim, o mundo material é o mundo das enganações, né? É o mundo do marketing. O que é marketing?
Marketing é um ilusionismo, né? O produto é assim, é um desastre, mas o marketing fala que esse produto é o melhor produto, é excelente qualidade, né? Aí você paga uma fortuna para levar um lixo, isso é marketing, né? Mas ele é colocado de tal maneira que o consumidor compra aquela ideia, né? Isso é o mundo material, o mundo das enganações. Então, dizer que nós somos Deus, mas nós estamos esquecidos, porque nós estamos em Maia, nós estamos em ilusão, né? Com a prática do yoga nós voltamos a ser Deus, tá? Então isso significa que a energia de Deus, Maia, é superior ao seu Criador. Porque o Criador da energia ilusória, Maia, ficou em Maia. Olha só, que nós que somos Deus, e Deus é o Criador da energia ilusória, Maia. Mas nós estamos em ilusão. Agora a energia, né, ficou superior ao seu Criador, que Maia é suprema. Esse é o primeiro defeito, né? Essa é a primeira enganação. Como que a criatura, a energia, supera o energético? O energético perdeu total domínio de sua energia. Então ele deixou de ser energético, né? E Maia passou a ser o energético e nós passamos a ser a energia, né? Porque a energia, ela é dominada. Maia é o dominante. Isso é enganação, porque Deus é o dominante, a energia é dominada, Deus é o energético, Maia é a energia que está sob o controle absoluto do energético, de Deus, o Shaktiman. Maia é Shakti. Deus é o Shaktiman, o Senhor predominador da energia. Então essa é a primeira enganação, que Deus ficou em ilusão. Ele ficou subjugado pela sua energia. Outra enganação. Deus deixou de ser Deus e agora ele tem que praticar um processo terapêutico para recobrar a sua consciência, que ele está com anamnese. É anamnese? Acho que eu estou falando termo errado. Amnésia, que ele está com amnésia. São termos parecidos. Anamnese e amnésia. Amnésia, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Deus está com amnésia. Então agora ele tem que praticar um programa de 12 passos, né, para recobrar, para voltar ao seu centro, ao seu equilíbrio psíquico e lembrar de que ele é Deus e assumir o controle de sua energia ilusória Maia. Meu Deus do céu, quanta loucura! É muita loucura. Isso é mundo material, cara. É muito complexo, é um mundo maluco. É um mundo psicodélico, lisérgico. É uma droga. O mundo material, os desejos materiais, o apego material, é uma droga lisérgica. É todo mundo louco, né? Achando que é Deus, achando que é o centro. Né? E se acha no direito e no dever de insultar o outro, de chamar o outro de macaco. Isso é o mundo material. Né? Mas quem age assim, insultando o outro, chamando o outro de macaco, né? É uma pessoa completamente desequilibrada, doente. Um doente. Ele não é nobre. Né? Ele se acha superior. Quem se acha superior é um doente. O sábio, ele é sempre humilde. Quando perguntaram a Srila Prabhupada, jornalistas, estúpido, né? O jornalista estúpido quis fazer uma pegadinha com o sábio Srila Prabhupada, perguntando se ele era, o que ele era do Allen Ginsberg. Isso era uma pegadinha, isso ia criar, né, um constrangimento
né? Ele queria que Prabhupada dissesse que ele era o mestre de Allen Ginsberg. Se Prabhupada dissesse isso ia criar um clima de constrangimento, né? Um clima desfavorável, né? Ia ser comprometedor. E se ele dissesse que não, também ia criar um clima de constrangimento, um clima comprometedor. Olha só. Então, nós somos muito inteligentes. Todo mundo é muito inteligente. O outro é sempre um tolo idiota. Então, para o jornalista, ele era muito inteligente e para o padre era um tolo. Ele ia colocar em xeque Srila Prabhupada. Essa é a natureza desse mundo. As pessoas são assim. Entendeu? Bando de doentes, né? Psiquiátricos, drogados, né? Então, o jornalista foi completamente, né, ridicularizado, que a resposta lá para o padre não foi uma nem outra, não foi sim nem não. Ele falou, eu não sou mestre de ninguém, eu sou aqui servo de vocês. Eu não sou mestre, eu sou servo. Mas isso não foi de boca para fora, não, né? Que as pessoas estão tão intoxicadas com materialismo, com arrogância, que pensam que todo mundo é arrogante, até mesmo Prabhupada. Não, Prabhupada realmente ele falou aquilo de forma genuína. Mestre, todos os grandes mestres, né, têm esse sentimento genuíno. Que eles são mestres, eles são humildes, eles não se sentem superiores a ninguém. Eles têm compaixão e misericórdia. Eles são amigos, eles são os verdadeiros amigos, eles não invejam ninguém. Isso é outra grande doença, a inveja. Por isso que as pessoas não se toleram. Porque a doença da inveja, as pessoas não se toleram. É insulto. É insulto para todo lado. É ofensa para todo lado. É inveja, doença da inveja. A arrogância. Todo mundo se sente superior, o mais inteligente, e está sempre tratando o outro como um tolo. Essa é a doença do mundo. Essa é a doença da vida condicionada. Isso aqui é uma maldição. Ninguém é feliz. Né? Tá todo mundo preocupado. Né? O tal do contrato social que os contratualistas, né, da sociologia, né, o tal do contrato social, assim, não funcionou. Né? Porque a ideia do contrato social, né, que os filósofos, né, idealizaram, é que antes a natureza humana é uma natureza selvagem. Né? Então o homem, ele, por natureza, o ser humano, por natureza, ele é selvagem, ele é instintivo, né? Ele é predador. Então ele está sempre, né, na defensiva, sempre preocupado com o ataque do outro. Então antes que o outro ataque ele ataca primeiro. A vida era assim. Então, poxa, viver assim, sempre preocupado em atacar, que vai receber um ataque, e você tem que se precipitar e atacar e matar o outro. Né? Viver como um predador. Então, a sociedade humana era uma sociedade de predadores. Né? Segundo, né, os idealistas, os pensadores idealistas, socialistas, né? E os filósofos, antropólogos e sociólogos. Então, eles tinham esse idealismo. Né? Então, chegou um momento em que o ser humano, né, ele estava cansado de estar sempre na defensiva, sempre preocupado, na expectativa de ser atacado, que tem que atacar. Né? Ele se cansou disso, então eles entraram num acordo, estabeleceram um acordo social, um contrato social. Olha, eu não vou te atacar, né, conquanto que você não me ataque. Tudo bem? Né? Assinado? Ah, concordo. Então, ninguém ataca ninguém. Isso é um contrato social. Né? Mas, na verdade, isso não está funcionando. As pessoas continuam se atacando. As pessoas continuam vivendo, o ser humano continua vivendo como um selvagem. Como um predador.
um ogro. Nem Shudra é. Né? Ou seja, briguento, desorientado, preguiçoso, azarento, acima de tudo, sempre perturbado. Essa é a mentalidade Kali Yuga. Né? Então, quer dizer, e aí, e qual é a última armadilha de Maia? A última armadilha de Maia é que eu sou Deus. Mas isso é uma enganação, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Ah, Deus esqueceu de ser Deus. Deus nunca deixa de ser Deus. Deus, ele é atilta, ele é infalível. E ele é absoluto. Então ele nunca deixa de ser, ele é onipotente. Então ele nunca falha. Então ele nunca falha, ele nunca deixa de. Ele não esquece que ele é Deus e tem que fazer. E aí e contrai, né, uma patologia psiquiatra e tem que se submeter a um programa de 12 passos. Ah, pelo amor de Deus. Sem personalismo. E as pessoas, amém. Os cursinhos, né? As pessoas acham incrível isso, cursinho de yoga. As pessoas acham incrível isso. Quer dizer, né, é um mundo de enganados e enganadores, né? Porque essa ideologia impersonalista é uma enganação. E as pessoas que estão fazendo esses cursos, e as pessoas que estão lendo livros impersonalistas, estão sendo enganadas. De que elas são Deus. Um Deus que defeca, um Deus que fica doente, enfermo, né? Que tem sarcopenia, osteopenia, osteoporose, artrose, pressão alta, infarto. Fala sério. Isso é maluquice total. Então vamos lá. Enganação, né? Então, essa é a última armadilha de Maia. Eu sou Deus. Que é a proposta suprema do impersonalismo. Além disso, entre os adoradores do Senhor Shiva, há uma seção que vive uma vida diabólica. O Srimad Bhagavatam e o Narada Pancharatra são escrituras autorizadas, que são consideradas Satshastra, ou seja, escrituras que conduzem ao caminho da compreensão de Deus. As Satshastras são justamente o oposto. Então, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, o mestre espiritual, abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestai Botale Srimati Ridananda Goswami Tinamini Namaste Guru Hasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramandaya Siddhanta Naside. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestai Botale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shanavani Pashata Chatanine. Então aqui o capítulo é Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. Tá? Mas quem é Shiva? Quem é o Senhor Shiva? Tá? Então, nas escrituras sagradas, o Senhor Shiva ele é conhecido como Vaishnavanam Yatha Shambhu. Shambhu é um dos nomes de Shiva. Né? Como Rudra é um outro nome de Shiva. Né? Bhava também é um outro nome de Shiva. Né? Shiva tem muitos nomes. Ashutosha. E a palavra Vaishnavanam Yatha Shambhu significa que Shiva, que Shambhu ou Shankara, é o maior de todos os Vaishnavas. Então, Shiva é o maior de todos os Vaishnavas. Por quê? Porque é muito interessante, né, que Deus tem muitas faces. E uma das faces de Deus, ele nunca toca a matéria. Bhagavan, Deus, a suprema personalidade de Deus. Bhagavan, Krishna, Govinda, nunca toca a matéria. Né? Pô, mas no Mahabharata não diz que ele esteve aqui há 5 mil anos atrás
e, e narrou o Bhagavad Gita e participou lá da batalha de Kurukshetra e tudo, sim. E como é que ele nunca toca matéria? Você acha que Deus é tão simples assim? Mesmo mesmo ele estando no mundo material, ele não toca a matéria. Ele é transcendental. Né? Logo, ele nunca se contamina com os três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Porque ele está sempre transcendental à matéria. Embora ele, muitas e muitas vezes, ele vem a este planeta. Né? Como é que é? Não, Paritranaya não. Dharma. Não, Dharma. Não. Ih. Não é Paritranaya. Tem Paritranaya Sadhunam Vinasaya Chadushkritam. Dharma. É esse verso mesmo. É esse verso. Paritranaya Sadhunam Vinasaya Chadushkritam. Dharma Sanstarpanartaya Sambhavami Juge Juge. Né? Então, Sambhavami Juge Juge. De milênio em milênio, ele mesmo está falando, o próprio Deus está falando, ele vem a este mundo. Para quê? Paritranaya Sadhunam. Para proteger os meus devotos, e Vinashaya Chadushkritam. Para eliminar, né, os cretinos, os ímpios, e Dharma Sanstarpanartaya. E reestabelecer o Dharma. Então, de milênio em milênio, ele vem. Né? Deus nunca nos abandonou. Ele está constantemente supervisionando e nos orientando. Ele está supervisionando a sua criação e nos orientando constantemente, como um pai, como um mestre, como um guia, como um bem-querente, um amigo, constantemente. Isso é Deus. Ele está sempre presente. Né? O problema não é assim, se Deus está presente ou não está. O problema é que os nossos sentidos, né, é que são limitados, embotados. Nós temos que destravar isso. Cabe a nós nos trabalhar, nos lapidar e liberar os nossos sentidos espirituais. Porque nós, em essência, somos espirituais. Então, nós também temos sentidos espirituais. Né? Nós temos uma mente espiritual, uma inteligência espiritual e sentidos espirituais. E uma forma espiritual, uma identidade espiritual. Então, nós temos que liberar os nossos sentidos. Como? Praticando Bhakti Yoga. Como? Shravana Kirtana Vishnu Smaranam. Começa o processo da Bhakti Yoga, que é, né, a prática sublime de autorrealização espiritual e suprema, começa no Shravana, ouvindo o conhecimento sagrado, Shabda Brahman, a vibração espiritual e os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O canto dos santos nomes de Deus é o próprio Deus, porque Deus é absoluto. Ele não é relativo, não é que nem aqui. Se você está com sede, se você vibra água, 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 né? Existe, aqui nós estamos no plano da dualidade, da relatividade. Né? Então você tem que experimentar a substância, não basta só você vibrar o nome da substância. No plano do absoluto, não tem dualidade, não tem relatividade. Logo, o nome de Deus é o próprio Deus, não há diferença. Né? Então existe, né, esse aspecto místico
da Bhakti Yoga. Então, quando você canta os santos nomes de Deus, você está em contato direto com Deus. Então, lapidar, isso vai lapidar os sentidos, né? Os nossos sentidos espirituais, eles vão se libertar. Aí nós vamos perceber que Deus está constantemente aqui e agora, nos orientando, que Ele nunca nos abandonou. Que nem aquela parábola, né? Que então a pessoa ela teve um transe, né? O devoto de Jesus teve um transe, né? E ele conseguiu ver que ele viu as suas pegadas na areia e as pegadas de Jesus. Então tinha as pegadas. Em um dado momento, não tinha, só tinha uma pegada de uma pessoa e não tinha a pegada de outra. Ele se desesperou. Meu Deus, meu Jesus me abandonou, né? Aí Jesus Cristo orienta ele de que não, naqueles momentos ali difíceis, né, eu te carreguei no colo. Tá? Então, Deus nunca nos abandona. Nos momentos difíceis, Ele nos carrega no colo e as pegadas que estão ali é só de Cristo, de Deus. Ele nos carrega, Ele nunca nos abandona. Né? Então, é por aí. Então, o que acontece? Aqui, né, o Senhor Shiva está sendo insultado por Daksha, está sendo amaldiçoado. Isso é muito forte, né? Pô, amaldiçoado. Pô, que isso? Né? Já é assim, horrível insultar, ofender alguém. Né? Pior ainda, amaldiçoar alguém. Poxa, isso aí é assim, né? É o cúmulo. Então, o que acontece? Então, houve um sacrifício para trazer auspiciosidade, benefícios para o universo. E Daksha, né, é que estava promovendo, patrocinando esse sacrifício. E todos os deuses, todos os líderes universais estavam presentes, inclusive Brahma e Shiva e Vishnu. Não, Vishnu ainda não estava presente. Só Brahma e Shiva, né? Estava Indra, quer dizer, os principais líderes do universo estavam presentes, né? Então Brahma e Shiva também estavam lá. São os dois mais poderosos deuses do universo. E aí Daksha entrou. Quando Daksha entra, o brilho do seu corpo se espalhou em toda a arena, ofuscando até mesmo os deuses, os 43 deuses do fogo. Deuses do fogo. O brilho do corpo de Daksha ofuscou eles. Então Daksha não é uma pessoa qualquer. Não estamos falando, né, de um ser humano de Kali Yuga. Nós estamos falando de Daksha, que é um dos principais líderes dos progenitores do universo. Progenitores do universo não significa só gerar seres humanos, não. Todas as espécies de vida. Isso é Daksha. Mas Daksha, né, ele era assim, a palavra Daksha, que significa aquele que é hábil na execução dos yagyas, dos sacrifícios védicos. Então Daksha ele era perito na execução dos sacrifícios védicos, das cerimônias, os grandes sacrifícios védicos. Né? Os sacrifícios védicos, eles trazem, né, eles harmonizam, porque os sacrifícios védicos, eles estão em sintonia com as leis do universo, com o Dharma. O Dharma é a lei. E os yagyas, os sacrifícios védicos, eles entram em sintonia com as leis do universo.
né? E estabelece o Dharma, a ordem, e traz muitos benefícios materiais e espirituais. Mas acontece que existe uma vertente de executores desses sacrifícios, né, que o foco deles são as benesses materiais, que eles satisfazem através do sacrifício dos yagyas, né? Eles estão saudando os tributos, os impostos dos administradores do universo. Então, eles recebem todos os benefícios materiais, como riqueza, beleza, fama, inteligência, saúde, longevidade e assim por diante. Então, o foco do Daksha, né, era Pravriti Marga. Então, ele estava muito focado nesse contexto, nessa seção dos Vedas, de Pravriti Marga, ou seja, né, o caminho do progresso material. Mas a orientação, a prescrição correta das autoridades superiores é Nivriti Marga, é trilharmos o caminho da liberação material e não o caminho do enredamento material. Pravriti Marga. Pravriti Marga, caminho do enredamento material. Nivriti Marga, o caminho da liberação do condicionamento material. Então, o foco do sacrifício védico é satisfazer Vishnu. Um dos nomes de Vishnu é Jagya, né, que é sacrifício. Né? Jagyartha karmano niyatra lokoyam karma bandhanaha tadartam karma kauntenya mukta sangha samachara. Deve-se executar sacrifício para Vishnu, pois do contrário, o trabalho torna-se o cativeiro. Então, se não oferecemos sacrifício a Vishnu, o nosso trabalho é causa de cativeiro, nos enreda, nos aprisiona. Então, mas Daksha estava se sentindo como toda pessoa materialista que tem muito poder, né? Ela se sente, né? E Daksha também estava se sentindo, né? Que tinha muito poder. Ele tinha o domínio dos yagyas, dos sacrifícios védicos. Tinha o domínio. Através desses yagyas, você pode materializar qualquer coisa nesse universo. É muito poder. O yagya, o sacrifício de fogo, né? Ele tem, né? Ele mapeia toda a criação, né? E materializa, realiza todos os desejos. É muito poder. Então, quando ele entrou, né, toda a assembleia dos líderes, todas as grandes personalidades levantaram para receber Daksha. Mas o Sr. Brahma não levantou, porque o Sr. Brahma é pai de Daksha e é, né, assim, o criador desse universo. O Sr. Shiva também não levantou. Mas o Sr. Shiva é Mahadeva. Aí, ó, outro nome de Shankara, de Shambhu. Rudra, Ashutosha, Mahadeva, Yogeshwara. São os nomes de Shiva, né? Shiva, a palavra Shiva significa todo auspicioso. Eu até anotei aqui, eu achei uma frase poderosa, significado de Prabhupada, aqui do quarto canto, do capítulo 2, do verso 1. No significado, nós estamos no quarto canto, nós estamos no capítulo 2
Daksha amaldiçoou o Shiva, né? No verso 28. No verso 1, no significado, Prabhupada diz o seguinte: a personalidade do Senhor Shiva simboliza o melhor que há em termos de gentileza. Então, como é que se ofende uma pessoa dessa, gente? Isso é a natureza desse mundo, né? As pessoas vivem ofendendo umas às outras. Né? Isso é muito ruim, porque isso é materialismo. Então, isso mostra a urgência, a necessidade de uma reespiritualização na sociedade humana, para que as pessoas se vejam, né, como uma grande família, como irmãos, todos filhos de Deus. Como isso pode acontecer? Como isso é possível? Cantando os santos nomes de Deus. O cantar dos santos nomes de Deus, o Sankirtana Jagya, que é o sacrifício dessa era, é que vai harmonizar a situação. Entendeu? É que vai trazer, né, a nossa natureza divina de volta. E aí todos nós vamos nos relacionar como uma grande família, como uma grande irmandade. É o canto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto é poderosíssimo. Gente, assim, sem falsa modéstia, né? Assim, sem proselitismo, sem fundamentalismo, sem fanatismo, na boa. Na boa, né? Cara, esse canto, tá, é poderoso. É poderoso. Tá? Então eu vejo por mim e pelos os devotos que eu conheço, a trajetória, a mudança, como éramos e o que nos tornamos. É impressionante. A forma como reagimos. Um outro ponto interessante, né? Uma outra percepção interessante do psiquiatra Viktor Frankl, né? Que eu, no começo, eu mencionei ele no começo dessa aula, né? No campo de concentração, ele teve também um outro insight assim, poderoso, né? Que apesar de todo o sofrimento, as pessoas ali no campo de concentração não eram nada. Elas perderam tudo, inclusive a própria identidade. Mas ele teve uma percepção poderosa de que as pessoas continuavam seguindo em frente, né? Muitos, né? Em meio ao caos, ainda compartilhavam um pedaço de pão com o outro, uma palavra amiga, um conforto, um acolhimento. Imagina, ele mesmo está precisando disso. Mas ele partilhava isso. Aí ele teve um insight poderoso. O que significa isso? Essa atitude? De que, ainda assim, quando tudo não lhe resta mais nada, lhe resta uma coisa que ninguém pode te tirar. A forma de como você reage a tudo isso. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E é isso que eu vejo nos devotos. Né? Como nós éramos, e com o canto, Hare Krishna, com o canto repetitivo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós adquirimos o que? Uma força espiritual que nós desenvolvemos esse poder de escolher de como vamos reagir às intempéries, às adversidades, ao flagelo, ao caos, à devastação e assim por diante. Então, cantem Hare Krishna e sejam felizes. Muito obrigado a todos pela audiência. Esse contexto de Daksha amaldiçoa Shiva, né? Aí entra Vaishnava Parada, né? Vaishnava Parada.
Vaishnava parado significa ofensa, né, ao devoto. Agora, quem é devoto? Todo mundo é devoto. E todos nós somos filhos de Deus. Então não devemos ofender ninguém. Isso é um dos ensinamentos aqui dessa passagem, né? E Dasha ofendeu quem? Shiva. Quem é Shiva? A personalidade do Senhor Shiva simboliza o melhor que há em termos de gentileza. Significado de Prabhupada, do 4º canto, do 2º capítulo, do 1º verso. Achei, assim, genial essa definição que Prabhupada deu ao Senhor Shiva, que a palavra Shiva significa auspicioso. Mas a natureza desse mundo é que, né, as pessoas, elas ofendem as pessoas santas, as pessoas imaculadas, ofendem seus pais, ofendem seus professores, ofendem os seus líderes. As pessoas são muito invejosas. As pessoas, elas não têm, assim, o menor traquejo, o menor tato, né, com autoridade, com hierarquia. Todo mundo quer ser o Senhor, quer ser servido. Isso é patologia psiquiátrica. Tudo bem? Assim, esse contexto de Daksha amaldiçoa Krishna ele retrata, né, bem, né, o cenário sombrio de Kali Yuga, o cenário dos insultos que nós vivemos, né, é a nossa realidade. Então, já falei, Sérgio Azevedo, de Hare Krishna, minhas reverências. Eu já li esse comentário aqui do Ojasui. Minhas reverências para o Paravioma. Marcelo Magalhães. Reverências para o Haridashna. Pergunta: que tipo de Bhakti Yoga praticam os impersonalistas? Eles praticam pseudo Bhakti Yoga. Alguns praticam Kriya Yoga. Só que a Bhakti Yoga que eles praticam, eles adoram, eles têm Archa, tem Puja, né? Tem adoração, né? Só que eles adoram todos os deuses. Para ele, todos os deuses, né, estão no mesmo nível. Né? Estão no mesmo nível. E depois, e quando eles atingem, né, o estágio dentro da sua linha, quando eles atingem moksha, né, eles abandonam o próprio guru. Olha só, isso não é Bhakti Yoga. O guru nunca é abandonado. Né? E outra, colocar todos os deuses no mesmo nível, né, considerar que os semideuses, tais como Sr. Shiva e Sr. Brahma, estão à altura ou são independentes dos nomes de Sr. Vishnu, isso é uma ofensa. Considerar que todos os semideuses estão à altura ou são independentes dos nomes de Sr. Vishnu, a suprema personalidade de Deus, isso é uma ofensa. Então isso não é Bhakti Yoga, isso é pseudo Bhakti Yoga. Ojasui. Vaishnava, a parada é ofensa aos Vaishnavas. Tem também Namaparada, que é as de ofensas a serem evitadas antes de cantar os santos nomes do Senhor. Para se ter, né, que os nomes de Deus são puros. Puros. Não tem assim, o menor vestígio de mácula. Né? São os santos nomes de Deus. Os nomes de Deus são santos, porque Deus está em seus nomes. Então, é necessário que nós, né, nos qualifiquemos, nos purifiquemos. Então, o que é isso? Se qualificar, se purificar? Evitar ofensas. Né? Não invejar os devotos que estão fazendo todo um esforço
para difundir, propagar as glórias do Senhor Supremo, né? Não desobedecer às ordens do mestre espiritual, porque ele é que está nos orientando, né? Ele é o nosso orientador e nós somos o orientando, né? Ele é o nosso orientador nessa, né, assim, nesse mestrado e nesse doutorado de volta ao lar, de volta ao Supremo. O nosso orientador é o guru. Ele não deve ser insultado, desrespeitado e abandonado em momento algum, né? Blasfemar, né? Blasfemar a literatura védica ou literatura de acordo com o Siddhanta védico, tais como o Prabhupada Lilamrita, Chaitanya Charitamrita, né? Os suplementos Vaishnavas, né? Literaturas de acordo com a versão védica, né? Não devem ser blasfemados, né? Blasfemar a literatura védica ou literatura de acordo com a versão védica. Enfim, existem alguns passos, algumas ofensas que devem ser evitadas ao se cantar os santos nomes do Senhor, né? Considerar que os nomes dos semideuses, tais como o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, estão à altura, são dependentes do Sr. Vishnu. Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e não ter fé completa no cantar dos santos nomes. Também é uma ofensa. Porque o cantar dos santos nomes é santo porque Deus está em seu nome. É o próprio Deus. E ainda manter apegos materiais, mesmo após ter compreendido tantas instruções sobre este assunto. Isso é uma ofensa. Né? Existem algumas ofensas que devem ser evitadas. Instruir ao infiel a respeito das glórias, dos santos nomes do Senhor. Tá, então, nós devemos evitar essas ofensas. Isso significa qualificação, purificação. E cantar de forma pura, de forma sincera os santos nomes. Aí você realmente, né, você tem que receber, aceitar a iniciação do guru. Sem essa iniciação não se faz real progresso. O progresso, né, é muito lento, penoso. Com a iniciação você tem um avanço aí, turbina o avanço espiritual. Então tem alguns, né, ingredientes essenciais para o avanço espiritual, para a autorrealização, né? Para deixarmos de ser ofensores, né? Briguentos, desorientados. Sundarang Devidasi, gratidão pela aula, muito obrigado. Parabéns, Prabhu. Tem também seva parada, né? A ofensa no próprio serviço devocional, aquilo que está te lapidando, né? Então, cometer uma ofensa ao serviço devocional, que é o processo que está nos lapidando, que é o processo, que é a terapia que está nos recuperando. Cometer ofensa, seva parada, ofensa ao serviço devocional, né? A gente tem que evitar, né? Temos que ser sóbrios, temos que buscar sobriedade, discernimento, né? Sim, evitar a todo custo, remover constantemente a ignorância, a avídia. Porque senão vamos cometer muitas ofensas. E aí não avançamos, não avançamos espiritualmente. Aí é sofrimento. Sofrimento. Né? Não avança. Vida material é sofrimento. E vida espiritual é felicidade. Jaya. Ofensas na adoração às deidades. Melhor nem entrar para a vida espiritual. Se for para cometer ofensa ao seva parada, né?
né? Ofender as deidades, ofender os Vaishnavas, ofender o Guru. Não entra, fica aí na vida material, nascimento, velhice, doença e morte. Né? Isso é para nos salvar, para nos curar. Agora a pessoa vem para a vida espiritual e continua fazendo a mesma coisa, ofendendo. Né? É a ofensa que nos trouxe a vida condicionada. Aí você entra na vida espiritual para se livrar, né, da vida material, do condicionamento, mas continua ofendendo, não vai se livrar da vida material. Né? Evitar todas as ofensas. Né? Não ofender as deidades, não ofender o serviço devocional, não ofender o Guru, não ofender os santos nomes, não ofender os devotos, não ofender os shastras. Né? Não ofender. Não, como está agora aí, ó. Né? É uma loucura o mundo, né? Se criou a Copa do Mundo para a união das nações, das etnias, das culturas. A união, né, na diversidade. Unidade na diversidade. O que está acontecendo? Né? Discórdia, intolerância. Essa mentalidade as pessoas levam para a vida espiritual. Não pode, não pode. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e a todas. Então, Vraja Gopi, Adailton, meu querido Orlando Araújo, Thaís Tostes, entrou recentemente no meu Facebook, né, Thaís. João Luiz Lobo, Igor Fagundes, Aparecida, Lilas Maranão Devidasse, Frates Shirosana, Araújo da Silva Fernandes, resolveu ir pro Instagram, R. Dupré, 2112, Franciebra, Vilhena Nadia, Assuncal Oliveira, Hare Krishna, Franciebral, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cláudia Espeçanha, Ué, eu tive uma aluna na época eu dava aula de Ashtanga, que o nome dela era Cláudia Peçanha. Não, aqui é Cláudia Espeçanha. Não, dá no mesmo. Eu acho que eu estou fazendo confusão. Não, era Simone Peçanha. Não, Simone Peçanha, não era Cláudia Peçanha. Simone Peçanha. Ivaneide Braga. Tá. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Hare Krishna. Já é. Shila Prabhupada aqui, já é. Então, o tema é a maldição implacável do grande sábio. Peraí. A maldição implacável do grande sábio Brahmana Bhrigu Muni aos seguidores do Sr. Shiva.